Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. E hoje nós vamos entrar no 27º dia. Mas antes eu gostaria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ative o sininho da notificação para todo vídeo que a gente postar vocês receberem de primeira mão. E compartilhe esse vídeo com alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós iremos ler: Não levante monumento à sua dor. A vida é como uma estrada cheia de curvas. Há incidentes e acidentes. Há pranto e dor. Somos golpeados por muitas aflições, mas o sofrimento não é permanente. Vai passar. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso, não levante monumento à sua dor. Não deve alegrar-se por passar por diversas provações, porque o propósito dessas dificuldades é aperfeiçoar você. Os acontecimentos da sua vida não estão fora de controle. As rédeas da sua vida estão nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus vivo. Noemi, depois de perder seu marido e seus filhos em terra estrangeira, resolveu mudar de nome. Seu nome significa feliz, mas ela mudou para Mara, cujo significado era amargurar. Amargura. Ela ergueu um monumento permanente à sua dor. Ela olhou para Deus como o acusador de suas tragédias e nem sabia que por trás daquela providência difícil, Deus estava sorrindo para ela, preparando-lhe uma linda história. Sua nora seria bisavó do grande rei de Davi e ancestral do Messias. Aquilo que parecia uma tragédia transformou-se em triunfo bendito. Descanse na providência de Deus. Ele estará trabalhando a seu favor e não contra você. Meus irmãos, é forte, né? Às vezes a gente passa por algumas tribulações, dificuldades, e aí a gente acha que Deus esqueceu de nós. Por que nós estamos passando aquilo? Mas mal a gente sabe que o que Deus está preparando para nós lá na frente é muito maior, é muito melhor. São coisas que excedem o nosso entendimento. Por isso que nós temos que crer nele. Por isso que nós temos que descansar nele. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim: De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para nós. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. Ele venceu o medo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inimigo. Por isso que nós devemos que os nossos corpos sejam como o do Senhor, vidas por amor a Jesus Cristo, vivemos constantemente. Fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nossos corpos. Nós passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor nos dará a vitória. Sabe por quê? Porque quando Ele foi chicoteado, quando Ele foi apedrejado, quando Ele foi cuspido, difamado, julgado, Ele morreu na cruz, derramou sangue, mas no terceiro dia, meu irmão, Ele ressuscitou e venceu a morte e venceu todo o mal. Por causa de quê?
por nós. E o que você tem feito com isso? Você tem confiado nele? Você tem entregado a sua vida para ele? Ou você tem feito, como diz aqui hoje na palavra, ou você tem levantado monumento à sua dor? Às vezes, meus irmãos, nós focamos tanto nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que nós esquecemos de focar na solução, que é confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmos, capítulo 66, versículo 10. O Senhor nosso Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar como fez com a prata. Às vezes nós reclamamos das provas, das lutas que nós passamos. Às vezes nós achamos até que é tribulações, mas não. É prova que o Senhor coloca para nos fortalecer, para nos encher, para quando Ele nos entregar a bênção que Ele tem para entregar nas nossas vidas, essa bênção, meus irmãos, não virá maldição. Meus irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos entregar as nossas vidas para Ele. Ele fala o tempo todo, meus irmãos, nós vamos passar dor, vamos. Se Ele passou, quem dirá nós? Mas nós temos a certeza que se nós entregarmos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza da vitória, porque Ele venceu a morte. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isto motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Meus irmãos, vamos passar pela prova, não vamos murmurar. Quando estiver passando pela prova, não murmura, não fala Senhor por quê, não discute com o Senhor. Sabe por quê? Porque essa prova é para nos deixar com caráter forte, íntegros e sem que lhes falte coisa alguma. Isso é para nos fortalecer. É para nos fortalecer, meus irmãos. Lá, continuando no 12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Sabe por quê? Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meus irmãos, Deus coloca a gente na prova, não é para que a gente pereça, para que a gente desista, não. É para nos fortalecer, meus irmãos, para nós entendermos que nós temos que entregar as coisas, a nossa vida nas mãos dele. Ele coloca a gente na prova para nós suplicarmos por ele, para nós buscarmos ele, para nós termos mais intimidade com ele. Ele faz isso para que a gente chegue mais perto dele. Ele faz isso não para nos julgar, mas para nós ficar mais perto dele, para nós chegar mais perto dele, para nós termos intimidade, buscar ele, entender que só ele é o único salvador das nossas vidas. Até para isso, ele faz bem. Olha para vocês verem, vocês já pararam para pensar? Ele coloca você na prova para você ficar perto dele, para você buscar ele, para você se achegar a ele, ter intimidade com ele e ele mostrar para você que ele pode todas as coisas. Basta a gente crer nele. Lá em 1 Pedro, vou deixar mais uma palavra para vocês aqui. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte e pura ou não.
ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, Ele quer nos preparar para nós subirmos para a vida eterna. Para isso, tenha fé, passe pela prova, mas de cabeça erguida, sem murmurar, sem reclamar, entregando nas mãos dele, falando com ele: Senhor, está nas tuas mãos, eu confio em ti. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Então entregue nas mãos do Senhor. Não brinque com isso, meus irmãos, porque isso é muito sério. Comece a entregar nas mãos dele, comece a buscar ele na palavra, que vocês vão entender o que ele quer falar com vocês. Pede ele intimidade, que ele vai dar. Mas para isso vocês têm que querer. Para isso vocês têm que buscar. Esquece, larga as coisas desse mundo e começa a buscar o Senhor. E Ele vai te dar discernimento e direção para você ir no caminho, para você ser íntegro. Meus irmãos, entregue a vida de vocês na mão do Senhor. E não criam um monumento sobre a dor de vocês. Não levante monumento à sua dor, mas confie e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos dele, busque ele, fala com ele. Mas é com o Senhor e mais ninguém, porque foi ele que morreu naquela cruz e derramou sangue por você. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E busque o Senhor, meus irmãos. Busque o Senhor, porque Ele quer falar na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Mas para isso, você tem que deixar. Deixa Ele entrar aí nesse coração seu. Deixa Ele entrar no lugar da dor. Deixa Ele passar com você as provas, que eu sei que Ele irá vencer todas elas. Basta você crer e entregar nas mãos do Senhor. Deus abençoe e fiquem com Deus.